Uma das maiores experiências da minha vida e transformação, e vou ser sincero, faz uns anos atrás, o Robson de antes, ou Robinho de antes, era uma pessoa dependente, codependente, o que me levava a ser fácil de ser manejado e manipulado. Entendendo que eu sabia e era consciente que me manipulava. Até que um dia, quando eu me desprendi dessa necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a alguma manada, de ser aceitado, de ser visto, quando me desprendi de tudo isso, eu comecei a ter uma vida mais leve. E quando eu digo de ter uma vida mais leve, eu comecei a aprender que se você não respeita o meu primeiro não, eu não tenho por que seguir, seguindo as suas exigências. Quando falamos de manipulação, e eu sempre falo, a gente sempre vê que a manipulação sempre está voltada, no mundo amoroso e também no mundo político. Mas constantemente na nossa vida social, há pessoas que buscam sempre manipular a outras de uma forma sutil. E até mesmo no teu trabalho você vai ver aquele chefe que pede para você amavelmente ficar mais umas horas, sabe, aquele tipo de pessoa que tenta te convencer a fazer horas a mais, sabendo, ou fazendo você a ser tarefas que não te correspondem. Muitas pessoas, quando têm esse medo excessivo de perder um trabalho, começam a sofrer acuso laboral, começam a sofrer um monte de essa pressão psicológica, pero por essa necessidade econômica, eles continuam no mesmo lugar de sofrimento. E quando eu aprendi a me desprender dessa necessidade em que eu estou participando nesse momento, mas isso não significa que você tem poder total sobre mim. Exercemos funções talvez diferentes, mas isso não significa que eu tenho que seguir as suas regras ou que eu tenho que fazer a tua vontade. E uma das coisas que eu mais odeio é quando eu não quero fazer algo e a pessoa quer me insistir fazer aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela sente que ela não quer fazer, mas coloca a responsabilidade para mim. Você já passou por isso? Aqueles tipos de pessoas que te dão uma responsabilidade porque ela não tem vontade de fazer, e muitas vezes a manipulação se move nesse meio. Quando você se desprende nessa necessidade de ser o centro ou pertencer, independente do lugar em que você está, aí uma paz tão tranquila, uma paz tão tremenda, é que não importa, ai, porque no meu trabalho fala mal de mim, ai, porque na escola fala mal de mim, meu amor, todo mundo fala mal de todo mundo, aqui não existe santo nenhum, por mais que você tente, a gente sempre está às vezes ali, saltando umas linhas. E por isso hoje eu quero falar sobre isso com você. Por isso que eu escrevi Apathy, sobre a manipulação. E é engraçado que a manipulação se move de uma forma que se você não é atento, que se você não tem, eh, se você não sabe identificar, a pessoa vai achar que você é besta e que ela vai conseguir que você faça aquela vontade dela. E uma das manipulações mais usadas é a pena. Sabe a pena? E eu não digo que todo sofrimento significa que é algo que está sendo utilizado como manipulação, mas existem muitas pessoas que utilizam a pena como uma forma de manipular o outro para que faça algo sim que você não tenha vontade. E nessa questão que eu aprendi, independente ou não, eu não deixo de ser boa pessoa porque eu não estou ajudando o outro, porque segundo é a sua tarefa fazer, mas você quer colocar a responsabilidade para mim.
Então, se eu não ajudo o outro, eu sou uma pessoa ruim. Não, isso não significa que eu sou uma pessoa ruim. Isso significa que há irresponsabilidades. E eu não posso assumir responsabilidades que não são minhas. E se uma responsabilidade é tua, e constantemente você tem que assumir. Mas por que eu estou falando tudo isso? No sentido esse, normalmente no seu trabalho. Alguém que tenta colocar para você um tipo de responsabilidade que não te corresponde, mas você quer aparentar a boa pessoa, você quer aparentar o legal, sem entender que você está sendo utilizado. Você está permitindo ser utilizado. Por isso que eu aprendi desde primeira, quando eu não quero, não me force. E outra, você pode falar o que quiser, meu amor, que eu vou seguir não fazendo aquilo que você está tentando fazer que eu faça. Eu sou assim. E por mais que fale mal de mim, por mais que diga isso, diga aquilo, não vou fazer. Se eu não quero e se a responsabilidade não é minha, já não vou me sentir culpado por isso. Porque também a manipulação, ela se utiliza através da culpa. Eu te culpo, te responsabilizo porque você não fez algo que, na verdade, que seguimos dizendo que era para outra pessoa ter feito, mas ela não quer fazer. Ela pede para você assumir esse papel, mas quem ganha o logro depois será ele, será ela. E você aí, como otário, depois dizendo: ai, mas eu fiz isso por fulano, mas eu fiz aquilo por ciclo. Meu amor, você fez porque você é otário, porque você é besta, porque você é hum, tonto, porque você está buscando pertencer a um grupo. Quando você deixa de querer buscar pertencer a um grupo, você automaticamente é você. Você não permite, você diz: não quero, não vou, não tenho vontade, não me force a fazer algo que eu não quero. E por isso eu te apresento o meu livro Apathy, que já está disponível em todas as livrarias. E está breve de sair meu novo livro, que é um livro, um ensaio filosófico sobre la ibris, la moral. Sabe aquela coisa do homem que crê que está fazendo o bem, mas no fundo as suas atitudes são cruéis? Não perca. Um abraço de Robson Marinho.